E agora a gente vai ver exatamente o Fernando e o Cláudio atravessando a rua, utilizando essa ajuda. Enquanto eles passam de um lado para o outro, flagramos o desrespeito de um motorista que avançou o semáforo vermelho e passou pela faixa de pedestres muito perto deles. Vamos falar do verdadeiro desafio que é ser uma pessoa com deficiência no Bostil, onde o descaso das autoridades e a total falta de empatia da população são gritantes. Mais de 45 milhões de brasileiros, ou seja, cerca de 25% da população, enfrentam diariamente a falta de acessibilidade e uma sociedade que parece tratar a existência dessas pessoas como um incômodo. É vergonhoso ver como, em um país tão grande e com tantos recursos, a vida de milhões de pessoas é tão negligenciada. Pense nas calçadas bostileiras, cheias de buracos, desníveis, entulho, sem rampa de acesso, e quando tem rampa, é mais um convite para os bostileiros estacionarem seus carros em cima. Isso quando há calçada. Em muitos lugares, o cadeirante não tem sequer o direito de transitar sem riscos, pois as ruas foram projetadas pensando apenas em quem tem carro. E olhe lá, já viu algum deficiente construindo a própria rampa? Isso não é uma raridade por aqui. No Bostil, a acessibilidade é tão ignorada que as pessoas com deficiência têm que fazer a prefeitura em casa e pagar do bolso para ter o mínimo de dignidade para sair na rua. E quando o cadeirante finalmente consegue se locomover, ele enfrenta o próximo desafio, o transporte público. Se você for esperar um ônibus adaptado, se prepare para uma longa espera. E mesmo que ele chegue, não espere gentileza ou respeito. O motorista bostileiro, na maioria das vezes, não tem paciência. Os passageiros reviram os olhos porque o embarque demora um pouco mais. E você ainda corre o risco de ter que ouvir piadinhas sobre sua condição. Isso é o Bostil, onde ser deficiente é quase um crime, porque a sociedade parece não querer lidar com isso. Nos Estados Unidos, a coisa é completamente diferente. Acho que isso dá para vocês terem uma noção de um pouquinho de como funcionam as leis aqui. O que eu sei é que elas realmente funcionam. A gente vê muito deficiente, seja qual for a deficiência, tendo um pouco de uma vida melhor aqui. Ele consegue se locomover mais fácil, ele consegue viver mais fácil, sem ser discriminado, sem... Até para andar nas ruas, tu vai nas ruas, todas as esquinas tem as descidinha e subidinha, é tudo nivelado, é mais fácil de se locomover, tanto para a pessoa que tem deficiência de visão, ou para quem anda de cadeira de roda. Então, diz aí no Brasil como é que é, pro pessoal ler nos comentários e saber. O banheiro circula ou tem um banheiro adaptado? Você pega um triplex de 7 milhões de reais, qual cadeirante tem acesso a um banheiro? Ninguém pensa nesses detalhes. E vai assim, hotéis, cara. Né? Eu viajo o mundo, fui pra Disney, fui em todos os brinquedos com meu filho, passei a Disney inteira. Lá nos Estados Unidos, o pessoal tem uma percepção de te dar essa dignidade. Para eles isso é uma obrigação, mesmo, né? Aqui, quando você vai fazer, parece assim, você tá num parque, demora um pouquinho mais para subir num brinquedo, todo mundo te olha assim, tipo assim, aqui, tá atrasando. Eu já escutei assim, o senhor não quer deixar só seu filho ir? Não, cara, eu quero estar com meu filho. Eu quero viver esse momento com ele. Cara, que palhaçada, né? As Cara, pessoas não têm um mínimo de... Não tem um mínimo de dignidade. Lá, não é questão de favor ou piedade. É uma questão de direito. A acessibilidade é tratada com a seriedade que merece. Cada edifício, calçada, transporte público e espaço público é projetado para garantir que todas as pessoas, independentemente de suas limitações físicas, possam participar ativamente da sociedade. O cadeirante nos Estados Unidos não precisa implorar para ser tratado como cidadão. Lá, as rampas existem, o transporte funciona e as pessoas respeitam. Sabe por quê? Porque as leis são rigorosas e elas funcionam. No Brasil, temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que teoricamente deveria garantir acessibilidade, inclusão e igualdade de direitos. Mas na prática, esse estatuto é mais um papel bonito, guardado na gaveta, enquanto os políticos desviam o dinheiro que deveria ser investido em infraestrutura e serviços. Aliás, onde foi parar o dinheiro que deveria garantir acessibilidade para esses mais de 45 milhões de brasileiros? Ele provavelmente está sendo usado para comprar mansões, jatinhos
e carros de luxo para os bostileiros que ocupam cargos públicos. Enquanto isso, o cadeirante segue sofrendo para andar na rua, enfrentar filas intermináveis para conseguir atendimento médico e receber um atendimento precário. E olha que as leis existem há tempos. A Constituição garante direitos, o Estatuto detalha as políticas públicas, mas no Bostil, o que funciona mesmo é o jeitinho brasileiro. E esse jeitinho é mais cruel com quem precisa de ajuda de verdade. Porque se o cadeirante não tiver dinheiro ou influência, ele simplesmente não existe para o governo. Aí entra a questão: como é que a gente vai falar de inclusão em um país onde o mínimo não é feito? Onde até a entrada para uma escola pública não é acessível, onde faltam elevadores, rampas, banheiros adaptados? Como é que se espera que essas pessoas tenham alguma chance de competir em igualdade de condições com o resto da população? A verdade é que, no Bostil, se você tem alguma deficiência, você está sozinho. E quando a gente fala em trabalho? A situação é tão caótica que empresas muitas vezes contratam pessoas com deficiência só para cumprir cota. E mesmo assim, a acessibilidade no local de trabalho é outro desastre. Falta adaptação nas empresas, falta treinamento para colegas de trabalho e sobra preconceito. A pessoa com deficiência é vista como um peso, quando na verdade tudo o que ela precisa é de um ambiente minimamente adaptado para poder mostrar suas capacidades. E o pior é que o descaso com as pessoas com deficiência não é só estrutural, ele é cultural. O bostileiro médio simplesmente não se importa. Acha normal estacionar em vagas reservadas, buzinar para um cadeirante atravessando a rua mais lentamente ou cortar a fila em lugares que deveriam ter prioridade. É uma mistura de falta de educação, egoísmo e pura ignorância. A igualdade é algo que só existe nos discursos políticos, porque na prática, tudo continua como sempre, desigual, injusto e absolutamente precário. Enquanto isso, as autoridades bostileiras seguem desviando recursos, fingindo que fazem algo e deixando o país afundar cada vez mais no caos. E quem paga por isso são as pessoas com deficiência, que só querem o básico: viver com dignidade. O Bostil, com suas promessas vazias, nunca vai ser um lugar para todos enquanto continuar ignorando quase um quarto da população. Se você acha que o problema está longe, é porque você ainda não foi afetado.